Olá, queridos, amados de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, quarta-feira. Eu quero desejar a todos um dia abençoado, um dia pleno, um dia cheio da presença do Espírito Santo, em que você possa estar vivendo as plenitudes das promessas de Deus. Amém, queridos? Amados, nós já falamos aqui sobre mente, sobre coração, sobre sentimentos, sobre emoções, sobre ações, não é verdade? Já apuramos, né, que existe um processo que envolve a vida humana nesse cenário arruinado, né, que é o mundo e a dimensão que nós vivemos. E hoje eu queria discorrer um pouquinho aqui sobre a consciência, né, que é outra parte que compõe a nossa estrutura, né, de corpo, alma e espírito. E eu poderia descrever consciência de muitas maneiras, né, de uma forma simples ou de uma forma científica mais complexa, né, mas isso não é o foco. Eu poderia dizer até mesmo que ela é aquilo que nos faz dizer eu sou, eu existo, né, baseado no conhecimento, baseado no aprendizado, nas tradições que nos dão capacidade de perceber o que é certo ou errado, o que é ético, o que é moral, né? Mas, de uma forma simples, eu diria que consciência é o nosso tribunal superior interior de cada um, né? Onde nós julgamos, escolhemos, tomamos decisões, né? Lendo o texto de Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 1, eu observei que ele disse que a sua glória era o testemunho da sua consciência, né? Em que ele expressava santidade, sinceridade para com Deus, e que nessa consciência ele buscava viver com toda a sabedoria do alto, né? O que justamente lhe dava a capacidade de continuar vivendo nesse mundo tenebroso, né? Eu entendi que ele estava dizendo que em sua consciência que ele era santo, que ele era piedoso, que ele era sincero, ele tinha conduzido a si mesmo apropriadamente, né, na graça de Deus, no mundo e para com os coríntios, na época que ele estava escrevendo aquela carta. Então eu posso afirmar que a consciência é o contrapeso, é o freio, né, é o sistema de alerta da nossa alma. Paulo mesmo diz também lá em Romanos 2 que ela tanto nos acusa quanto nos desculpa, né? Isto é, ela pode nos proporcionar uma declaração, né? Como se nós fôssemos bons, justos e santos em Cristo, ou pode nos acusar, nos confrontar como sendo maus, pecadores e incrédulos. Paulo lhe diz, né, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, a saber, os que andam em espírito e não na carne. Quer saber? Eu acho francamente, né, que a consciência é o melhor crítico da nossa vida, porque ela conhece os segredos mais íntimos do nosso coração e que ninguém mais conhece, exceto Deus, né? A minha esposa, né, ela constantemente me pede para limpar os filtros de água, do ar-condicionado, do aspirador de pó. Por quê? Porque chega um ponto em que eles ficam tão cheios de sujeira que o sistema não funciona como devia. Então, eu estava pensando nisso e fazendo um paralelo aqui. Também a nossa consciência deve funcionar como um filtro, né? E na medida que quisermos nos relacionar com Deus, nós precisamos estar com os filtros limpos, né? Ou melhor, com a consciência limpa, né? E esse deve ser, querido, o desejo, o objetivo de cada crente, de poder dizer que o que Paulo disse: você pode trazer toda acusação contra mim, que você queira, mas o orgulho, né, da minha consciência é o que eu estou vivendo, né, em santidade, em sinceridade para com Deus. Então a consciência, ela bate junto com o coração, né? Por isso que o apóstolo João diz que se a nossa consciência não nos acusa, tenhamos paz e confiança com Deus, está em 1 João capítulo 3, né? Então a consciência ela pode estar com
com os filtros, né, como eu falei, sujos, porque vivemos numa dimensão em trevas, contaminadas pela iniquidade, e constantemente nos assedia, né? A verdade é que nós nascemos amando o pecado, amando a nós mesmos, né? Odiando a justiça, odiando a Deus, mas apesar de nascermos dessa maneira, entendamos que o pecado não é uma fraqueza ou uma falha pelo qual nós não possamos ser responsabilizados. Nós temos que remover toda a contaminação, né? Rejeitar toda a contaminação e não deixar que ela cauterize a nossa consciência. Paulo disse a Timóteo que muitos teriam as suas consciências cauterizadas, ou seja, entupidas pela experiência do homem pecador. Diz também que chegariam a ter suas consciências incapazes de julgar, de filtrar, de escolher. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4. Quem há que possa discernir, né, as nossas próprias faltas? Foi Davi que disse isso no Salmo 19. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Há coisas acontecendo na minha vida que eu nem sequer sei e percebo. Mas uma coisa eu sei, como Paulo disse, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Hoje, né, queridos, há coisas que nós conhecemos, que nós planejamos, que nós premeditamos, mas há coisas que são apenas fruto das atividades inadvertidas, né, da nossa trajetória humana, que só serve para entupir, para sujar a nossa consciência. O que fazer, pastor? Eu quero limpar os filtros, eu quero deixar fluir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em minha vida. Eu volto a lembrar, né, o que Paulo disse, que este é o nosso orgulho, a nossa consciência, né, para darmos testemunho de que temos nos conduzidos no mundo com santidade e sinceridade com Deus. Jesus disse que ele não podia fazer nada de si mesmo, e eu creio que é o primeiro movimento que nós devemos seguir. Nos quebrantarmos, nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, renunciar às nossas experiências isoladas, né? Então, meu irmão, minha irmã, se nesta manhã a tua alma está agitada por pensamentos, por sentimentos, por emoções, né, em que o teu tribunal está, vamos dizer assim, sobrecarregado, limpe o filtro da tua consciência. Porque, como já dizia Tito, né, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, né, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, né? Então eu te convido a ter paz na alma, entregando em plena confiança de fé do Espírito a tua consciência a Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Terminando essa mensagem, amados, eu deixo o que o escritor de Hebreus escreveu lá em Hebreus 10, né? Ele diz assim: aproximemo-nos, né, de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Amém, queridos? Quem crê em Jesus, meu irmão, minha irmã, tem a sua consciência guiada pelo Espírito Santo. O sacrifício de Jesus na cruz limpa a consciência de toda a culpa do pecado e nos ajuda a viver de maneira santa. Assim, né, quando a nossa consciência nos avisa de um erro, isso nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de buscarmos o perdão de Deus, né, e largar o pecado definitivamente. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, compartilhe essa mensagem com alguém, dê um like nela aí no YouTube, né, inscreva-se nesse canal. Até amanhã, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.